A Austrália, um dos países mais desenvolvidos do mundo, seja economicamente, seja socialmente. Um país que mantém o recorde de não cair em uma recessão por mais de 30 anos. Mas a que se deve o sucesso económico do vasto país banhado pelo Oceano Pacífico? Ora, é mesmo sobre isso que vamos falar hoje. E muito bem-vindos a mais um vídeo de Why Because I Want TV. Se analisarmos o plano económico australiano, chegamos a conclusões bastante interessantes. Se por um lado, os indicadores económicos, como o PIB, que figura nos 1,65 bilhões de euros, ou por exemplo o PIB per capita, que surge nos 66.220 euros, indicadores característicos de um país rico e desenvolvido. Não só isso, aliás, mesmo a própria infraestrutura pública e o desenvolvimento socioeconómico é de referência mundial. Paradoxalmente, se olharmos com atenção para os setores económicos do país, descobrimos uma predominância ou mesmo dependência de setores como a extração de minérios e outros recursos naturais. Entre eles, destaca-se a extração e exportação do carvão. Sendo esta característica depender de indústrias muito assentes em exploração de recursos naturais e sem grande valor acrescentado, uma característica de economias de países em desenvolvimento. Além disso, o caso do carvão australiano tem um agravamento. Está muito dependente da China, já que esta importa cerca de 40% do produto. É verdade que a Austrália foi agraciada com bastantes recursos naturais. Além disso, sendo um país com cerca de 26,47 milhões de pessoas, o que para um país da dimensão da Austrália não é uma população imensa, facilitaria a ideia de que o país poderia, com relativo conforto, sustentar-se principalmente das receitas geradas por estes mercados. Mas a verdade é outra. Como já vimos várias vezes no canal, em outros vídeos como Qual o Segredo da Noruega ou o declínio da economia canadiana, são várias as teorias que enunciam o perigo do presente envenenado, que é ter muitos recursos naturais. Nós queremos repetir muito. No fundo, quando um país depende de um só produto, o setor coloca-se em risco, pois caso exista uma flutuação no mercado ou mesmo uma mudança, o modelo económico do país pode colapsar. Não só isto, a verdade é que muitos casos, especialmente em países menos desenvolvidos, só vemos a extração e a exportação do recurso natural, ou seja, um trabalho sem valor acrescentado, que por regra é feito em outro país. Trabalho este que sim já requer mais tecnologia e mão de obra qualificada e que escala o preço do produto várias e várias vezes, tornando-o altamente lucrativo. Esta é a situação que muitos países riquíssimos em recursos naturais enfrentam e também por isso não conseguem crescer na medida em que poderiam. Aliás, este foi mesmo o ponto principal da diferenciação de países como a Noruega, Canadá ou Estados Unidos, entre outros países ricos e desenvolvidos que, além de extraírem os recursos, tendem a tratá-los também. Por exemplo, com o petróleo, refinando-o, ao invés de o simplesmente vender em bruto. Voltando para o caso concreto da Austrália, a indústria do carvão, em primeira mão, é bastante significativa e criadora de riqueza no país. Mas o problema é mais complexo. O modelo das vendas do carvão está dependente das exportações, ou seja, nós temos investimentos locais nas zonas de exploração na Austrália que são rentabilizados através do capital estrangeiro que entra com a venda do produto. Ainda assim, os dados mostram que o setor das minas acaba por empregar um número relativamente baixo de funcionários para o nível económico das operações. E aqui temos de considerar o avanço tecnológico e a redução significativa e progressiva dos trabalhadores. Além disto, a maioria das minas estão localizadas em locais extremamente remotos, muitos no interior do país, longe das grandes cidades costeiras. Na prática, uma das atividades mais lucrativas do país está completamente separada da restante economia. Mesmo os trabalhadores, que têm regimes de trabalho chamados FIFO, Fly In, Fly Out, ou seja, a empresa transporta-os para o meio do deserto australiano, oferece alojamento, alimentação e depois devolve-os no fim para os seus locais anteriores. Conclusão, nos meses trabalhados, os trabalhadores estiveram completamente isolados da economia local.
Fazendo uma comparação, setores igualmente importantes em outros países, como seja o tecnológico ou o financeiro, estão presentes nas cidades, centrando o capital e as pessoas no mesmo sítio, originando assim e fomentando a troca de recursos, o movimento económico. Colocando isto nos termos mais simples, mesmo quem não trabalha nestas indústrias ganha com a sua presença, pois os funcionários, geralmente bem pagos, dos bancos ou das tecnológicas, vão gastar os seus rendimentos na economia local. Claro que a solução para este problema será direcionar as receitas deste setor, do setor das minas, de volta para a comunidade. A ferramenta mais usual serão os impostos e utilizar esses impostos para financiar obras públicas e políticas sociais que afetem a população local e a população em geral. Tal como tem acontecido e acontece na Austrália, sem dúvida. É interessante analisar que este modelo de gestão pública, baseado em criar um setor baseado em recursos naturais, que é significativo na economia, e a partir daí obter receitas e taxá-las para criar receita pública e utilizar essa receita pública para financiar políticas sociais e obras públicas, é muito similar ao modelo de gestão norueguês, por exemplo. Ainda assim, o modelo nórdico importado pela Austrália acabou por não ter exatamente a mesma expressão. De facto, tal como a Noruega, a Austrália tem um fundo de investimento público, mas com um valor a rondar os 140 mil milhões de dólares, o que é por volta de 1/7 do norueguês. Com uma agravante, a Austrália tem 5 vezes mais pessoas do que o país nórdico. A verdade é que o fundo nunca teve um financiamento relativo à exploração do recurso. Foi criado com capital adquirido de privatizações e não tem uma ligação direta às receitas dos tributos do setor. Segundo os vários economistas, por mais que toda esta receita impulsione o PIB australiano, o grosso do dinheiro acaba por não ficar na Austrália, o que pode iludir uma análise simplista do sucesso económico, olhando só para o PIB. É óbvio que os outros setores têm problemas similares, como seja a massiva discrepância de rendimentos entre as pessoas que trabalham nesses setores e quem não trabalha. No setor financeiro e tecnológico, que ainda agora falamos, verifica-se claramente. Seja os altos dividendos, os enormes salários das direções e mesmo os salários altos dos trabalhadores qualificados desses setores. Mas isto acontece igualmente no setor da extração de minérios. A verdade é que o modelo económico australiano não é só a extração de recursos. Por mais que este setor traga, sim, boas receitas, o modelo de sucesso tem sido muito mais tornar o país muito atrativo para o capital económico e intelectual do que propriamente vender um produto. A Austrália é dos países com mais interesse de imigração por parte dos trabalhadores. A incrível estabilidade política, os salários altos, a muita diversidade cultural, a qualidade de vida são todos fatores que atraem as pessoas. Além disso, é um país de língua inglesa, o que o torna ainda mais acessível para a imigração, já que o domínio do inglês se tornou quase uma obrigação para o mercado de trabalho de hoje em dia. Outro setor de destaque é a educação. As universidades australianas rivalizam com as melhores do mundo e mesmo algumas escolas secundárias são internacionalmente reconhecidas. Segundo os estudos económicos realizados pelo Departamento de Educação do governo australiano, a educação tem-se tornado um dos setores que mais riqueza tem gerado ao país. Aliás, em 2021 foram 13,8 mil milhões e em 2022 cerca de 17,8. Esta receita vem dos milhões de dólares que entram devido às caras propinas universitárias, mas não só. A verdade é que ter uma migração de estudantes positiva e crescente é um adicional económico. Em um primeiro momento, porque estes vêm para o país, pagam renda, alimentação, lazer e investem nos materiais necessários para concretizarem os seus estudos. Se considerarmos que falamos de algumas das melhores universidades do mundo, as propinas anuais são na casa das dezenas de milhares. Além disso, estas também atraem os filhos dos proeminentes detentores do capital, que vêm gastar muito dinheiro no país. Mas mesmo que os alunos venham, por exemplo, com bolsas de estudos e tentem poupar, no fim, por regra, acabam sempre a ficar a trabalhar no país, agregando valor, pagando impostos. Impostos esses que, em um país como a Austrália, são bastante altos.
Não só são estudantes que querem ir para a Austrália qualificar-se e ter os primeiros empregos, mesmo pessoas reconhecidas pelo seu conhecimento técnico ou capital querem investir e trabalhar no país. A qualidade de vida, similar à dos países nórdicos, aliado ao ambiente paradisíaco das regiões costeiras, o regime fiscal, que, embora bastante pesado para os cidadãos, tem diversos mecanismos de deduções que incentivam o investimento e, claro, a política de migração ativa que promove a entrada de novos migrantes. Muito se discute, especialmente atualmente, sobre as políticas de migração à porta fechada. A Austrália é, claro, um exemplo que criar condições de vida boas, promover a educação e o investimento aliado a uma procura e mente aberta tende a resultar. É verdade que a imigração não é 100% livre, mas se o imigrante entrar em qualquer uma das 3 categorias principais, a entrada no país da Oceania é praticamente garantido. Quais são estas categorias? Bem, em primeiro lugar, o imigrante tem de trazer uma capacidade técnica ou uma formação académica boa para arranjar um trabalho bem pago. Ou então, que tragam um vasto capital e o invistam, seja em habitação ou em negócios. Por fim, no mínimo, e falando em quem venha sem capital financeiro ou académico, que venha com trabalho arranjado e preferencialmente nos setores que os locais tendem a não querer trabalhar. No fim das contas, a economia australiana é forte, seja a indústria do carvão ou o modelo de gestão baseado em tornar o país em uma zona ideal para trabalhar e viver. Os resultados estão à vista. Um país com cerca de 26,6 milhões de pessoas, que é uma referência económica e de qualidade de vida. Além disso, este modelo é bastante estável. A curto e médio prazo, nada faz parecer que possa mudar muito. Ainda assim, como tudo, tem os seus problemas e idiosincrasias. Neste caso, é a distribuição da muita riqueza criada. Em uma perspectiva macro, os residentes e cidadãos australianos vivem bem, decisivamente melhor que a média do mundo ocidental. Não obstante, e além do problema que já analisamos, que é o da transferência de riqueza da indústria do carvão, também o preço alto da habitação é um problema. Além disso, a estabilização dos ordenados torna cada vez mais difícil a ascensão social da população. Embora tudo o que falamos, muitos economistas descrevem a posição atual da Austrália com alguma preocupação. Pois, tal como muitos outros pontos onde a cultura ocidental domina, o problema da imigração e a promoção de políticas de porta fechada começam a ter dimensões significativas. Assim sendo, se a escolha for diminuir a entrada de imigrantes para reduzir a competição pelas casas e empregos, ou então pela ideia de que esta proibição da entrada aumentaria a segurança do país, isto poderá significar uma queda nos preços, ou seja, uma desvalorização da riqueza do país, além de atrasar a economia com postos de emprego sem pessoas para trabalhar. Mas, se por outro lado, continuar a aceitar mais pessoas, mas se não se traduzir no desenvolvimento de indústrias produtivas diferentes da exploração mineira e construção imobiliária, as áreas de maior destaque, vai se tornar cada vez mais difícil para quem ainda não tem propriedades ou investimentos no país, já que a tendência de encarecimento das casas vai continuar a um ritmo significativamente superior ao do crescimento dos salários. Além de todas estas questões de economia interna, a Austrália tem um tópico muito sensível na economia internacional, que são as relações com a China e o peso que estas têm nas exportações do país. Esta posição da economia australiana, um paraíso construído numa ilha desértica, apoiado nas exportações de carvão e na incorporação de políticas económicas, sociais e mesmo culturais do mundo ocidental, que recebe pessoas e capital estrangeiro para construir um país sólido e rico. Mas, como tudo, tem os seus problemas. A verdade é que os problemas como a imigração e o mercado imobiliário são também transversais às economias europeias e americana, podendo-se sempre aprender e analisar as várias políticas e os seus resultados. Espero que tenhas gostado. Não te esqueças de deixar o teu gosto e a inscrição para não perderes mais vídeos, pois aqui desvendamos os complexos laços que ligam a economia e o tecido social, abordando temas relevantes que afetam comunidades locais e a economia global.
Junte-te a nós enquanto exploramos os laços que unem a economia e a sociedade. Muito obrigado e até ao próximo!